Gravando agora. Acho que pode começar, Léo. Tá bom. Com a abertura. Então, boa tarde a todos e todas presentes. Meu nome é Leonardo, sou professor aqui da UFRJ em Macaé, e essa é uma atividade da Comissão de Apoio e Desenvolvimento Docente, que está vinculada ao curso de Medicina daqui da UFRJ Macaé, e a gente tem realizado alguns eventos exatamente como esse, né, para troca entre docentes, e hoje a gente tem como eu falei, né, a 8ª edição, né, desses encontros, e a gente hoje está contando com a participação muito honrosa, né, de 2 servidores daqui da UFRJ Macaé, né. Uma é a Blandina Pettinini, que é psicóloga, atua como psicóloga aqui no campus, né, está vinculada à PR7, né, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, aqui no campus do UFRJ Macaé, e o professor, né, Dr. Júlio Silveira, psiquiatra, professor aqui do curso da Medicina, também aqui na UFRJ Macaé. Então, a ideia, né, é que a gente, na presença deles, né, eles vão tratar do tema sofrimento psíquico no espaço acadêmico em tempos de pandemia. Eu acho que pode ser, né, uma oportunidade muito interessante para todo mundo, né, que está aqui né, não apenas, né, o pessoal daqui do Campo Macaé, né, apenas no espaço acadêmico, mas criar um espaço, né, para a gente poder discutir essas questões. Eu acho que é extremamente oportuno, né, seria mesmo fora do cenário de pandemia, né, mas no cenário atual de pandemia, isso eu acho que é ainda mais significativo. Então, eu vou atuar aqui como mediador, né, nessa conversa, na medida do possível, né, se vocês precisarem de alguma ajuda. Mas eu gostaria de passar a palavra, então, para o Landino ou para o Júlio. Eu agora não sei o que fica melhor para quem quer, qual de vocês que quer. Tanto faz. É para a gente se apresentar ou já fazer uma fala? Como que vocês preferem? Seria melhor eu falar primeiro, Blandina, que eu vou falar uma coisa mais geral e você vai falar uma coisa mais focada. Eu acho que a sua fala é mais focada, talvez fique melhor para completar mesmo, para a gente discutir mesmo, né, a situação toda geral. Pode ser assim? Pode ser, sim. Okay. Então, nós combinamos antes 15 minutos para cada um e depois meia hora. Com esse atraso, eu acho que o final foi prorrogado, não é isso? Nós teremos até 10 para as 7, não é isso? Sim. Então, olha só. Então, como... Júlio, só um minuto. Eu só queria falar que eu vou ter que sair. Às 6h30 eu vou ter que sair, tá? Só para, infelizmente, eu não vou conseguir acompanhar até o final. Mas então, eu sou psiquiatra, estou aqui na universidade há 4 anos e meio só, e eu vou falar aqui, para falar da experiência da pandemia, eu preciso falar da experiência anterior que eu tive com os alunos e com o curso antes da pandemia, né? Queria situar aí assim, né? O meu primeiro contato com os alunos do curso foi no ambulatório de psiquiatria, onde eu era preceptor, né, de psiquiatria, eu não era ainda docente. E algumas coisas me chamaram muita atenção, né? Uma dificuldade muito grande que os alunos tinham na relação estudante-paciente, que posteriormente vai ser a relação médico-paciente. Muita dificuldade. E um sofrimento, um relato mesmo próprio deles de um sofrimento muito grande, sofrimento emocional, bastante grande. E também, de acordo com, sem segredo nenhum, que eles falavam isso, um uso muito grande de medicação psiquiátrica. Então, isso
isso despertou em mim uma curiosidade muito grande, uma vontade de interferir nisso. Afinal, o que está acontecendo? E uma hipótese, será que essas coisas não estão ligadas? A dificuldade de relação com o paciente e, principalmente, assim, por exemplo, uma dificuldade muito grande de ver o paciente chorar, ficar sem saber o que fazer. E esse uso grande de medicação e um sofrimento muito grande. Então, o que eu pensei a hipótese é que, será que isso não está tudo ligado? Esses três fenômenos não estariam ligados entre si? Como seria? Bom, aí ficou para eu investigar isso quando eu passei a ser professor. E aí houve a possibilidade de entrar nesse assunto. Os marcos teóricos que eu uso para mexer com esse assunto são a análise institucional e o método da cartografia. É por aí que eu ando tentando investigar o que está acontecendo, e a minha fala é baseada nisso, né? Então, eu soube também, não tinha assim uma coordenação de saúde mental organizada, né? Antes de eu entrar, eu que comecei com uma coordenação de saúde mental, quer dizer, uma função de pensar o conjunto da saúde mental no curso, mas antes, então, a Mônica, a psiquiatra Mônica, ela fazia algo que ela intitulou, muito bem nomeado, de oficina do cuidado. Ela fazia isso com a turma do 8º período, né? Ela fazia isso, que era uma atividade de expressão, dos alunos exprimirem o que eles estão sentindo, não é? E essa mostrou-se um instrumento potente para a gente ajudar os alunos e também, ao mesmo tempo, tentar ver quais são as tensões que estão acontecendo nesse ambiente médico, nesse ambiente de estudo de medicina, né? De curso de medicina. Então, com o incentivo do coordenador do curso da época, o IRNAC, a gente estendeu, ela fazia isso, a Mônica fazia isso na M8, a gente estendeu isso para o primeiro período e para o segundo, e depois para o terceiro e para o quarto. Então, nós ficamos com oficina do cuidado do primeiro ao quarto ano, do primeiro ao quarto período, no 8º período, e a Mônica também fazia no internato. Então, é uma atividade de grupo, de grupo pequeno, no máximo 15 pessoas, 12, 15 pessoas, a turma geralmente dividida em duas, para eles se expressarem, para eles dizerem o que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo com eles, né? Quais são as sensações. E nisso aí, o Leonardo e o Felipe e o Peter foram figuras fundamentais na ajuda para isso começar, com a sessão de horários, para a gente poder trabalhar nisso. Então, eu formei uma ideia que aí eu coloco aqui para a gente discutir. Eu acho que a situação fundamental é discutir esse assunto e saber aonde que a gente vai incidir. O que eu percebi eu percebi algumas coisas assim, né? Uma dificuldade muito grande na relação professor-aluno. Muito grande. Assim, num nível de atrito muito acentuado e que começa muito cedo. Começa no primeiro período e depois não para. Talvez vá aumentando, não é? E dá um sossego um pouco maior quando chega no internato. Mas durante a sala de aula mesmo, as disciplinas, o atrito é muito grande. Aí vamos ver as características desses atritos. Vamos pensar em quais são as características, né? Existe uma queixa de excesso de conteúdo. Existe isso tudo que eu estou falando aí, isso tudo que eu vou falar aqui, não é novidade nenhuma da nossa instituição FRJ Macaé. Isso é geral. Isso que eu estou falando aqui acontece, inclusive, nas pós-graduações, com uma carga de trabalho
realmente absurda nas pós-graduações, a quantidade de matéria, e todos os conflitos que eu falar aqui não são exclusividade nossa, não são mesmo. Eu já fui em congresso da ABEM e fui apresentar a oficina do cuidado lá e fui procurado por alunos para dizer que nas faculdades dele é a mesma coisa. Então, uma vez uma aluna falou de um modo muito singelo e muito perfeito que esse problema entre professor e aluno começa no primeiro ano do primeiro grau. Bom, realmente ela tem toda a razão, não é? É uma relação de autoritarismo, né? É uma autoridade suprema e o aluno fica submetido a isso. Além do excesso de conteúdo, o método de ensino, os métodos de ensino, nós temos que repensar esse método de ensino. Eu acho que a conjunção de sala de aula, aula expositiva e prova, essa junção nós temos que repensar isso com muita coragem, né? Não é simples. Se me perguntar como é que faz, eu não sei como é que faz diferente. Eu dei aula hoje, né? E então nós temos que repensar com muita coragem e desafio o questionamento dessa junção aula expositiva e prova. Tá? E os alunos, eles se queixam de que o esquema é decora, faz a prova e esquece. Decora, faz a prova e esquece. Então, isso gera uma frustração no aluno enorme, que ele sai do segundo grau, passa no vestibular, ele acha que mudou, que não vai ser mais aquilo que era. E não muda. E esse esquema de decora, faz a prova, esquece, isso é altamente frustrante, e ele percebe que ele realmente esquece, ele não vai fixar aquele conteúdo. É preciso chamar, a gente recorrer a pessoas especializadas em ensino para ajudar a gente nisso, né? E outra coisa que acontece eu acho que de parte dos professores, é não saber ouvir queixa, não saber ouvir reclamação. Geralmente a resposta do professor é assim, vai ter que ser assim, eu estudei assim, vocês também vão ter que estudar assim. E em relação ao sofrimento do aluno, também, a gente já ouve, nós já ouvimos reações de professores assim, vocês têm que sofrer mesmo, estão estudando medicina, vocês querem o quê? Vocês querem refresco? Não, é assim mesmo. Na minha época era sofrimento, tem que ser sofrimento. Quem não aguentar o sofrimento sai. E essa fala de um professor, ela é mais ansiogênica ainda, né? Bom, aí, então, fica esse conjunto de características que muitos professores têm, né? Não são todos, tá? Não são todos, mas que é uma coisa muito prevalente, E os alunos têm algumas características também. Eu acho que aí Blandina podia ajudar nisso, nós todos podíamos nos debruçar nisso, ver como é que quais são as características dessa geração que está estudando com a gente. Quais são as características dessa geração? Eles têm características muito peculiares. E essas características podem estar influenciando nessas dificuldades que eles têm. E a primeira dificuldade que eu cito aqui dos alunos é uma grande dificuldade em manter o diálogo com o professor depois de ouvir um não. Aí complica a situação. Professor, o senhor não pode adiar essa prova? Ou podemos entregar o trabalho 10 dias depois? Aí o professor diz, não, o prazo é esse. Aí eles ficam... Aí a reação deles é se fechar, eles se fecham com raiva. Eles ficam raivosos, ansiosos e frustrados, e eles não voltam a argumentar. Em geral, não voltam a argumentar mais. E eu já conversei com eles isso de alguma forma, mas não houve, por enquanto, um meio de... Bom, vocês ouviram não, e agora? Que a palavra está com vocês. Vocês digam aí o que vocês vão... O que vocês têm a dizer?
né? Mas não sai. Então, é uma dificuldade de organizar o diálogo depois de ouvir o não, né? E, como eu já falei, a reação é se fechar com a irritação, né? E isso aí, somado à dificuldade que é o curso, né? E o curso de medicina não é fácil. E morar longe de casa. Todas essas dificuldades somadas, não ter um restaurante universitário, né? Não ter uma residência universitária para todos. Juntando isso tudo, isso aí é ansiogênico, né? Isso aí nós discutimos também esses assuntos todos, nós discutimos com a equipe do básico, Leonardo, Peter e Felipe, discutimos isso para a gente ver o que a gente podia fazer. Aí teve um dos professores que saiu com uma frase muito interessante. Nós também, professores, precisamos de uma oficina do cuidado. Aí fomos providenciar isso. A Paula Cerqueira veio do Rio e fez algumas reuniões com a gente sobre isso, né? E... Bom, aí o que nós vemos é um quadro, assim, não é? Dessa irritação constante e ansiedade constante dos alunos. Isso aí é muito prevalente. A tensão no ar é constante. Ela não passa. E aí entramos na pandemia. Entramos na pandemia e eu assisti o diálogo todo que houve na comissão do internato em relação à volta ou não dos alunos para o internato. Os alunos querendo voltar e algumas dificuldades que os professores apontavam na rede de saúde de Macaé que impediam essa volta. E aí, nesse momento, aí nós já estamos na pandemia. Nós já estamos numa situação em que todos nós estamos bastante ou um pouco mais irritados do que o Alô, Sabrina? Oi, acho que foi o Júlio. Acho que Acho que o Júlio. internet, mas foi o Júlio. Talvez Acho que ele está retornando. Voltou? tá retornando, voltou. Voltou, Júlio. Então, vocês ouviram até eu dizer que eu achei que o grau de irritação estava exacerbado. Era aquele mesmo quadro que eu falei para vocês, estava exacerbado nessa comissão entre alunos e professores. E aí eu conversava com professores fora dali, conversava com alunos fora dali também, e eu percebi o seguinte, aí é a coisa da cartografia e da análise institucional que entra aí também. Qual é o fenômeno? Eu gosto de ver isso como um fenômeno de massa, né? Um fenômeno coletivo. O que está em jogo aí, né, nessa situação? Um grupo de alunos se relaciona com o grupo de professores baseados em conceitos prévios que eles têm que o professor vai ser mal, né? Ele não vai ser bom para mim, ele vai ser mal. E o professor se relaciona com o aluno também com conceitos prévios, e não como é aquele aluno naquele momento. Então, os grupos ficam se relacionando com conceitos anteriores, e não com a realidade que está ali na frente. Isso tem tudo para dar em atrito, para dar em problema, né? E então, eu acho que o que a gente pode sugerir para isso aí é o diálogo. Eu acho que nós temos que instalar diálogo em todas as instâncias da universidade, e esse aqui é um espaço que vocês estão brilhantemente organizando, né? E eu acho que vocês estão de parabéns por organizar esse tipo de debate. E outros, a falta de diálogo é o que chama atenção, desde o início do curso. Então, é no diálogo que a gente tem que investir. Era isso que eu tinha que falar, por enquanto. Muito obrigado, Júlio. Acho que, para quem pôde, né, tá
acompanhando aí, né, parte do que você falou, acho que é bem significativo, né, bem impactante. E eu vou passar a palavra para a Blandina, e a gente, ao final da Blandina, então a gente abre para as perguntas. Eu não falei no início, mas as pessoas que estão aqui presentes podem deixar as perguntas no chat, né, e a gente passa para os palestrantes ao final da apresentação. Tá? Então, sem mais demoras, fica à vontade, Blandina. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Blandina, eu sou psicóloga da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7, de Macaé, e a gente tem um objetivo, né, um grande objetivo da Pró-Reitoria, que é contribuir com a permanência do aluno e que seja uma permanência na universidade, que seja uma permanência com sucesso, que seja uma permanência saudável. E eu, como psicóloga, junto com Karina, também é outra psicóloga da equipe, junto com as assistentes sociais, a gente está à frente aí desse desafio, que não é pouco, né? Que é bem grande, de trabalhar com a saúde mental dos alunos, né? E aí a gente tem focado bastante o nosso trabalho em grupos, né? Em trabalhos de grupo. Não só por questão, né, de que se a gente fosse fazer um atendimento mais focado no individual, a gente teria bastante dificuldade por conta da quantidade de alunos e tudo, mas também porque não é o objetivo, né? Nosso objetivo dentro da educação, fazer um consultório dentro da universidade ou individualizar todos os atendimentos. A gente tem sim uma modalidade também individual, a gente faz esse acompanhamento. Já tiveram alguns casos, e ainda tem, né, de alunos que estão em acompanhamento até a longo prazo com a gente, por conta de ter uma questão séria, às vezes não ter conseguido se inserir no serviço de saúde mental do município, enfim, né, questões desse tipo. Mas a gente tem focado bastante nos trabalhos em grupo, exatamente para poder, né, fazer um trabalho de problematizar mesmo essas questões da universidade, as questões do relacionamento, os conflitos, né, como o Júlio muito bem aí já colocou, né, que estão presentes. A universidade é muito rica, tem muitas coisas boas, mas a gente também tem as contradições, tem os conflitos, né, tem os nossos impasses nas relações. E acho que o grupo é muito rico nesse sentido, né, da gente conseguir trabalhar com os alunos que têm sofrimentos que não são só individuais, né, mas que têm a ver com questões do coletivo, que são produzidas no coletivo. E é um pouco isso que a gente tem feito, né? Antes da pandemia, a gente já tinha algumas modalidades de grupo, e aí agora, durante a pandemia, a gente precisou readequar, assim como todos vocês, todos nós, readequamos o nosso trabalho e colocamos um atendimento em grupo online. Eu estava até comentando aqui antes de começar, né, já com o Léo, com o Júlio, com o pessoal aqui, que a gente também intensificou bastante o trabalho no Instagram, porque é uma rede social que a gente percebe que os alunos estão muito presentes. E a gente já tinha um Instagram antes da pandemia, mas a gente começou a postar muito mais, a ficar muito mais frequente ali, né, no Instagram, como uma forma também de acessar, de estar mais próximo dos alunos no atendimento online, né? Enfim, de ficar próximo nesse momento que foi tão difícil, tão delicado. E aí nós começamos, então, né, em abril, esse grupo online, e que é aberto a todos os alunos da UFRJ, e eles podem se inscrever através de um link que fica na bio do Instagram, que é o nosso Instagram PR7 Macaé. Mas também podem mandar e-mail, enfim, né, quando eventualmente se não tiver Instagram e tudo, e a gente passa esse link e a pessoa se inscreve. E aí, queria comentar aqui, né, já um grande desafio também que a gente tem no atendimento com alunos, né, que é a questão de conseguir ter um público, né, de conseguir acessar os nossos alunos para esses atendimentos. A gente teve aí ao longo do ano, né, você estava comentando até semana passada,
73 alunos que se inscreveram no grupo. E a ideia do grupo é uma conversa, né? Uma conversa aberta, as pessoas se expressarem, poder falar o que estão sentindo, que tem a ver com a universidade ou não, às vezes tem a ver com questões da vida também, né? Então, não são grupos grandes também, a ideia que a gente teve era de fazer 8 a 10, geralmente tem entrado menos, né, alunos, mas então ao longo do ano a gente teve aí um número de 73 inscritos. Nem todos os inscritos acabam entrando no dia da reunião, mas a gente conseguiu manter um público sempre, né, toda semana a gente consegue manter um público de alunos, então eu acho que foi... Assim, eu tô otimista, achei que foi produtivo esse grupo, esse trabalho. Presencialmente, a gente já teve muitas dificuldades, a gente já tentou montar grupos, assim, fixos, né, colocar alunos que a gente já tinha entrevistado, que a gente já tinha atendido individual, para ir formando grupos para a gente poder trabalhar. Mas a gente não conseguia formar por muito tempo, porque daí faltava um, faltava o outro, aí acabava virando meio que um atendimento individual, as pessoas justificavam com excesso de atividades, problemas de horário, enfim, para não, né? E aí acabavam não conseguindo estar presentes. E aí no online a gente conseguiu, né? Não sei exatamente se foi porque o online facilitou, não sei, né? Se na pandemia as coisas ficaram mais exacerbadas e os alunos, né? Tiveram mais presentes, mas o fato é que a gente conseguiu aí no online manter uma frequência, mesmo que não for um grupo grande, mas a gente sempre tem um pessoal que está ali, né? Agora, falando mais especificamente do curso de medicina, a gente teve pouco, né? A gente teve 2 alunos até semana passada que se inscreveram e um único que entrou, né? Então, a gente não teve muita procura. Claro que a gente sabe que as questões de saúde mental, né? Será que não procuraram porque tá tudo ok, tá tudo bem? A gente sabe que não, né? Que tem questões sérias acontecendo, às vezes a gente recebe relatos, seja de professores, né, ou até de colegas, né, pedindo ajuda para outro, sabendo que estão passando por algumas situações mais delicadas, às vezes até situações mais graves mesmo, né, de um uso excessivo de remédio, foi para emergência, teve que ter sido feito um atendimento, né, emergencial por conta disso, entre outras situações, assim, né. Mas a gente tem um certo desafio aí para sensibilizar e trazer, né, esses alunos para os encontros. E aí eu, ouvindo o Júlio, né, eu acho que eu me senti também muito representada, porque o que a gente ouve dos alunos vem muito de encontro com a fala dele mesmo, né, desse sofrimento. Os alunos queixam, sim, bastante da relação, né, com o professor, esse é uma demanda também, né? Até antes da pandemia, assim, né? Presencialmente. E agora, durante a pandemia, acho que teve outros desafios maiores ainda, né? Do online, de organizar tudo isso. Mas são queixas que aparecem do excesso de conteúdo, do excesso de atividades, né? Então, isso é muito presente no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho. E os sintomas, né, que tem mais aparecido, tem a ver com ansiedade, acho que já eram questões que apareciam muito anteriormente, né, antes da pandemia, e ficaram mais exacerbadas, né, acho que de alguma forma aí a pandemia veio e meio que estampou assim na nossa cara, né, evidenciou muito que a gente não tem controle das coisas, né, o controle das situações. A gente tem uma ilusão, muitas vezes, né, de que a gente está controlando, mas a gente não tem, né, esse controle, enfim, essa capacidade, né, de que as coisas aconteçam conforme o nosso desejo, as experiências vão acontecendo e a gente não tem o controle de tudo. E eu acho que a pandemia deixou isso muito evidenciado, então quem já tinha ali quadros, né, sofrimentos relacionados à ansiedade, isso ficou muito mais marcante, né, muito mais forte. E até outros sintomas também, né, como de tristeza, depressão, isso apareceu, né, tem aparecido, insônia, né, que tem um pouco a ver também com ansiedade, conflitos familiares, né, por conta dessa inserção mesmo, né, muito tempo com a família, todo mundo em casa, né, e esses conflitos que vão surgindo. Não posso deixar de comentar as questões financeiras também dos alunos, né, que são questões que pesam muito, que também trazem
um sofrimento aí, né, e que ficaram mais fortes também na pandemia, né, perdas de emprego, enfim, e os alunos, né, com essas dificuldades financeiras ainda mais acentuadas também. Então a gente tem ouvido, né, um pouco nesse sentido as queixas, e o que eu pensei também de comentar aqui na reunião, né, para a gente estar com professores e tudo, porque a gente vive assim, né, na PR7 com esse desafio assim, de tentar cada vez mais trazer um número maior de alunos para o atendimento, né? A gente divulga bastante, a gente faz o máximo possível para sensibilizar, né? Claro que eu acho que um grupo, né, ainda mais nessa questão psicológica, tem que fazer sentido, né, para o aluno participar. Não é alguma coisa que a gente vá colocar uma obrigatoriedade. Eu acho que isso não faz sentido, né? Eu acho que a pessoa precisa ali, né, ter essa autonomia de ir, de entender que pode ter algum ganho, né? Que falar e que trocar experiências e que falar do sofrimento pode sim trazer curas, né? E trazer ganhos. E aí eu acho que os professores, né, podem ser muito parceiros da gente nesse sentido de sensibilização, né? Até porque o que a gente percebe, a gente não está ali no dia a dia, né? Nós da Pró-Reitoria, a gente não está ali junto com o aluno, a gente não vê o aluno tantas vezes, né? Tão frequentemente quanto o professor. Então, muitas vezes o aluno não chega até nós, né? Assim, a gente não consegue identificar ali um aluno que está em sofrimento. Alguns alunos até sim, né? Principalmente os de baixa renda, eles vão muito no nosso setor, por conta até das documentações, das bolsas. Então, a gente tem ali um grupo de alunos que a gente tem um contato maior, que a gente vê mais, mas não são todos, né? E o professor, muitas vezes, tem ali um vínculo, tem uma proximidade, e que eu acho que pode favorecer muito, né, no sentido, assim, se o professor perceber que o aluno mudou alguma questão, com algum sofrimento, né, mudou o comportamento, e muitas vezes o professor percebe isso, né, e se ele fizer um primeiro acolhimento ali com o aluno, né, e pudesse sinalizar para o aluno, olha, aqui na universidade a gente tem uma equipe de profissionais que né, para acolher o aluno, tem psicólogos, tem pessoas que trabalham especificamente com isso, vocês podem ir, né? Eu acho que essa indicação talvez possa ajudar muito para que os alunos nos procurem mais, né? Essa parceria, essa proximidade. E a gente até pensando nisso criou, acho que faz um ano e meio, acho que faz um material, que é um folder, né? Não é muito grande, mas a gente dando algumas orientações de acolhimento para os professores mesmo, né? Para o professor acolher o aluno. Porque muitos professores já nos procuraram com essa dúvida, né? Ah, se eu estou vendo que o aluno, sei lá, o aluno está mais isolado, o aluno está irritado, o aluno mudou, né? Uma atitude, o aluno teve uma queda no rendimento, e às vezes se percebe que está tendo ali, que está acontecendo alguma coisa, né? A gente coloca ali nesse material, no sentido assim, de que o professor pode, né, se sentir à vontade, se tiver uma proximidade com o aluno, pode perguntar, né, pode chamar o aluno para uma conversa, perguntar, olha, estou percebendo que você teve alguma mudança, o que está acontecendo, né, enfim, posso te ajudar, posso te ouvir. E aí a ideia não é que a gente está, né, querendo assim que o professor vire o psicólogo, né, até porque não é a atribuição de vocês, enfim, não é isso, né, mas é mais uma questão assim de um acolhimento humano mesmo, né, de uma primeira escuta e poder sinalizar que tem uma equipe para trabalhar isso, né, que o aluno pode procurar, que ele pode confiar que nós estamos ali. Muitas vezes eu acho que a gente fica com receio, né? Até a gente mesmo que trabalha com saúde mental, assim, quando a gente ouve um problema, a gente tem que encontrar uma solução, né, para falar para o aluno, a gente tem que dar uma resposta ali, né, um conselho, e a ideia não é essa, né, até porque a gente não tem uma palavra assim mágica, um conselho que vai resolver, muitas vezes a gente vai ouvir ali um problema muito, né, muito sério, questões ali muito delicadas, enfim, mas é no sentido da escuta sem julgar, né? Sem julgar, sem querer ficar dando lição de moral, no sentido assim de reconhecer que tá, né? É legítimo o seu sofrimento, nós entendemos isso, vamos, né? Vamos procurar uma equipe que pode te ajudar.
Eu sei que tem professores que até já fazem isso, né? Na medicina mesmo já fizeram, não já aconteceu várias vezes até, né? De professores procurarem a gente, até levar o aluno na sala, lá, né? Lá na nossa sala, que fica no mesmo bloco até, né? Das salas de aula, então a gente está próximo, assim. Então, Léo mesmo, né? É uma pessoa que bem próxima assim da gente, que procura, quando, né? Que já encaminhou o aluno. Então, eu acho que quando tem uma indicação, fica mais fácil, né, da gente ter esse acesso e poder chegar mais próximo dos alunos, né. Pensei um pouco isso, assim, eu acho que a fala do Júlio foi muito importante, assim, vem muito de encontro também, né, queria colocar aqui que vem muito de encontro com o que a gente ouve dos alunos, em que essa relação, né, professor-aluno é mesmo uma relação muito delicada, que eu acho que a gente precisa colocar em pauta, né, essa questão, sim, e pensar alternativas, né, também. Mas acho que é um pouco isso. Espero que eu possa ter ajudado aí. Não, sem dúvida, Blandina, muito obrigado ao Júlio também. Eu acho que é muito enriquecedor, né, poder contar, né, com esse tipo de atenção, né, que vocês e atividade, né, que vocês executam na PR7. E eu falo isso, né, enquanto servidor da UFRJ, como professor, poder ouvir, né, o que se passa de um modo geral, obviamente, né, como você trouxe aqui, não é especificando, né, que, querendo ou não, acaba sendo um parâmetro, né, de como que estão os nossos estudantes, né, como que estão os alunos, né, óbvio que a gente até tinha comentado antes, né, a gente não sabe exatamente o quanto, né, que essas pessoas já trazem, digamos, de bagagem, né, inclusive de saúde, relativa à saúde mental, antes do ingresso na universidade, né, mas uma vez ingressando, né, a gente passa a testemunhar, né, ou vivenciar isso também e estar ciente, né, eventualmente, de pensar, né, ou estar sensível a como evitar esses sofrimentos, não minimizar esses sofrimentos, né, acho que é bem interessante. Óbvio, acho que vai um pouco com o que o Júlio comentou também, e a comunidade como um todo, né, está atenta a formas de encarar essas dificuldades, né, esses eventuais sofrimentos, né, os diálogos, como o Júlio comentou, né, esses espaços de fala, esses espaços de escuta, né, eu falo, acredito, né, tanto para os estudantes como para os professores e outros servidores também, né, especialmente agora, né, no cenário que a gente, de pandemia. Não. Muito obrigado. Eu vou, então, ao final, né, da fala da Blandina, eu vou abrir para a gente poder, vocês, né, poderem responder as perguntas, né, das pessoas que estão aqui conosco. E a gente já tem inscritos aqui, a gente tem a Márcia. Né? Você tinha feito uma pergunta, Márcia, mas se você quiser, você pode você mesma falar. Oi. Vamos ver se vai abrir. Abriu. Muito boa, né, as apresentações, e esta questão eu entendo como uma questão coletiva muito séria. E não adianta, o papel das epidemias no mundo é esse mesmo, é fazer emergir as contradições, os conflitos, isso aí não tem jeito, e é um momento até bastante interessante para a gente não abafar, muito pelo contrário, trazer à tona as discussões. E o que eu coloco, entendendo isso como uma questão coletiva, como eu coloquei, qual é o papel, queria saber de vocês duas, qual é o papel, a opinião e a participação das instâncias coletivas neste processo? Porque é muito complexo isso, né? Mudar método de técnica de aula. Ou como a própria aluna falou do Júlio, né? Começa no primeiro ano do primeiro grau.
Eu trabalhei muito tempo na UF e esse conflito era enorme em função da mudança de currículo e todo ano tem conferência estudantil do curso de medicina, mas para outros cursos também, eles são conteudistas. Aí eu pergunto, como eu coloquei aí, qual é a opinião de vocês sobre a participação, a opinião deles, né, também sobre esse assunto das instâncias coletivas, seja os BAs, os CAs e a do FERJ. Eu posso falar primeiro? Júlio? Eu ouvindo, né, como eu escuto mais o lado dos alunos, né, por estar na pró-reitoria, claro que tem os centros acadêmicos e tudo, mas eu percebo os alunos ainda se organizando pouco no coletivo. Eu percebo os alunos muito amedrontados, às vezes. O Júlio falou aquela coisa de, falou não, aí o aluno se fecha, né? Eu percebo isso, né? Os alunos mais amedrontados, às vezes mais receosos tirando um ou outro ali, né, que tem um perfil, né, assim, mais questionador e tudo, mas o que eu percebo da maioria dos alunos que eu escuto é que eles não se organizam muito num coletivo e que eles ficam muito amedrontados, de falar, mas eu vou sofrer uma retaliação, eu preciso desse professor porque ele vai me dar aula em tal período de novo, ele vai voltar, como se tivesse, sei lá, um medo de uma vingança, né, num próximo período. Então, eles ficam, essa organização coletiva acho que ainda acontece pouco, assim, ou não acontece de uma maneira muito forte, na minha opinião. É isso mesmo, Blandina. Quando eu comecei como professor, eu procurei muita gente, conversei com um monte de gente, professores e alunos, e fui procurar o CA. E aí tinha lá uma lista. Eu quero, né? Eu sou um novo professor, quero saber como é que estão as coisas na representação dos alunos. E eles fizeram uma lista de assuntos para a gente abordar. Mas quando chegou na lista, na pauta, no item, sofrimento do aluno, aí a reunião, os outros assuntos ficaram para depois, porque foi só esse assunto, só o tempo todo. O tempo todo. Agora, o que eles têm como a Blandina falou, né? O aluno tem o medo da retaliação, que é uma coisa impressionante. Quando eu peço crítica aos alunos, eles ficam meio sem jeito. Aí eu falo, vocês estão com medo? Olha aqui, vocês são um grupo grande aqui. Eu estou pedindo para fazer crítica ao curso, às coisas que a gente faz. No 8º período, a gente subdivide em grupos de 10 no meio do curso e vamos conversar sobre como está andando a matéria, como está andando a disciplina. E eles ficam muito calados. Eu falo, não, isso não é possível, vocês têm que ter... Aí eu falo para eles assim, vocês são vários aqui e estão me ouvindo. Se eu retaliar, vocês me enquadram na justiça, você me processa, vocês vão na UFRJ lá no centro e dão queixa de mim. Né? Que medo é esse? É um medo excessivo, mas que eu não sei se retaliação acontece. Eu não tenho notícia. Agora, eu concordo com a Blandina, em termos de organização, de CA, isso, é pouco. Não é uma massa grande que se organiza assim. E aí, só de passagem, quando eu vejo a coisa em termos de fenômenos de grupo, né, os desacordos entre os alunos também são terríveis. E são desacordos em torno de ninharias, de não ir dormir para ficar no WhatsApp debatendo coisas, debatendo, discordando. Tem subgrupos nas turmas. Quer dizer, entre os professores, esses desacordos, eu acho que eles são mais diluídos, porque eu acho que a gente se encontra menos. Eu acho que esse pode ser o motivo da gente discordar menos, porque a gente se encontra menos. A gente tem, né? Cada um tem um grupo de trabalho, então a gente não debate, a gente não tem um grande debate. Né? Só para não perder o tempo, né, da deixa que você colocou. O distanciamento social é outro benefício do distanciamento social, né, que você está colocando.
É. Bom, né, bem interessante. Muito obrigado, Júlio e Blandina, né? Márcia, né? Eu vou passar a palavra para a Mariana, que ela estava inscrita. Por favor, Mariana. Olá, boa tarde, obrigada, Blandina, Júlio, Márcia também. Eu, na verdade, gostaria de partilhar um incômodo que eu estou vivenciando, né? Agora nessa adaptação do ensino remoto. Eu estou aula em 2 turmas aqui em Macaé. Uma a gente consegue trabalhar em grupos pequenos. Então, eu tenho visto que a gente mantém a proximidade com os alunos. Mas quando a gente trabalha com as turmas completas, né? Que Macaé é até é um luxo, porque a gente não tem aquelas turmas gigantes, mas ainda assim, com umas turmas de 40, existe um distanciamento ainda maior do que tinha no presencial, né? A gente não vê mais o rosto dos alunos, a gente não vê como é que eles estão interagindo entre eles. É muito mais difícil você avaliar a participação deles nas aulas, porque geralmente é um grupo pequeno de alunos que realmente participa. Então, como docente, a gente vai perdendo muitos parâmetros desse sofrimento do discente, né? E eu não sei muito bem como superar isso, é uma fonte de angústia para mim. Eu queria ouvir a experiência de vocês e talvez até uma troca de experiências aqui do que a gente pode fazer para reaproximar, porque nesse contexto da turma inteira, se eu não tem mais aquela conversa no final da aula, no corredor, que acaba sendo uma conversa mais particular, né? Poxa, eu estou notando que você não está muito interessado, que você parece estressado. E aí, se a gente faz isso no ambiente virtual, é como se a gente colocasse o aluno no holofote, que pode ser muito constrangedor. Então, eu queria ouvir de vocês a experiência que vocês estão tendo e até alguma possível estratégia aqui de superação desse distanciamento que acontece quando a gente dá aula para grandes grupos. Obrigada. Eu sugiro assim, tem outros professores aqui, eu acho que poderiam dar suas contribuições a respeito dessa pergunta da Mariana, de como é que está indo como é que as aulas online estão decorrendo. Uhum. Eu também não sei, assim, muito como... Não sei se eu vou conseguir, né, contribuir muito com Mariana, assim, mas o atendimento psicológico online também, assim, a gente tem... não tem sido também tão fácil, assim, né? Eu acho que no início foi mais delicado, foi mais complicado, exatamente por isso. Acho que para o atendimento psicológico é muito importante, né? Que a gente veja a linguagem corporal, que a gente olhe no olho, que a gente esteja ao vivo, né? Porque se perde muito ali no online, né? Às vezes o aluno nem abre a câmera, até por questões da internet mesmo, né? Então, realmente, a gente tem uma perda aí, mas a gente tem tentado insistir, assim, né? Porque eu acho que como não tem no momento outra alternativa, acaba sendo meio que uma redução de danos, né? Melhor a gente ter o grupo né, online, mesmo que não consiga ali talvez perceber, né, 100% de coisas que a gente poderia ver ao vivo, né? Mas, assim, agora numa aula com uma turma de 40, né, eu acho que realmente o desafio fica ainda maior, assim, talvez se pudesse, não sei se pode quebrar em 2 de 20, mas aí também acho que seria um trabalho maior para o professor, né, porque ele teria que dar uma aula a mais ali, né, não sei se isso é viável, se é possível, porque com 40 realmente acho que nem para abrir câmera suporta, né, na questão online e tudo. Eu posso compartilhar, né, em cima disso que a Mariana colocou. Eu tive, nesse período, né, remoto, pouca experiência com aula, digamos assim, talvez um pouco mais expositiva, né, porque no PLE eu atuei numa disciplina optativa e como eram muitos alunos, né, a gente tinha também muitos professores atuando na disciplina. Então, cada professor ficou com um grupo pequeno de alunos. Então, a gente fazia encontros semanais, né? E geralmente um grupo ali de 5, 6 alunos. Alguns grupos já ficaram até com um pouco menos, que alunos que trancaram a disciplina. E a minha experiência foi muito positiva, né? Eu gostei muito
Eu acho que os alunos também eram alunos de cursos diferentes, né, uma disciplina optativa para vários cursos, então eram alunos que não eram todos do mesmo curso, então houve uma interação muito positiva e eu achei bem proveitoso os encontros, né, e a atividade que a gente desenvolveu. No período agora, né, regular, 2020/1 remoto, ainda estou com poucas aulas, né, minhas aulas vão ser mais concentradas a partir de janeiro, mas até o momento eu tive boas experiências também, né? Foi uma aula mais de revisão que eu dei da turma, um encontro síncrono, tinha passado algumas atividades, eu tenho experimentado, né, utilizar algumas ferramentas, né, de internet que permitam, você lança uma enquete, né, e eles respondem ali em tempo real e você tem um feedback, né, consegue visualizar as respostas e eventualmente consegue dar um feedback para eles também, né? Então isso foi uma experiência interessante, né? Tem o complicador de ter que ficar trocando de tela, né, para alunos que estão de repente trabalhando, assistindo, né, acompanhando pelo celular, mas é algo interessante, né, que eu tenho tem sido uma experiência muito positiva até o momento. Não sei se mais alguém quer compartilhar. Se a gente não tiver ninguém mais inscrito... Bom, falar um pouquinho da minha experiência também, né, que acaba sendo a mesma turma de Mariana, né? Então a gente compartilha das mesmas dificuldades, vamos dizer assim, desse ensino online. Então, a turma de 40 alunos, né, é muito difícil da gente... eu estou tendo uma experiência interessante, né, já tinha tido no PLE, com uma disciplina robusta, né, e agora com uma outra disciplina. A experiência didática é interessante, é nova, enfim, a gente tem outros recursos que talvez a gente acabe fazendo uso mesmo no retorno, né, das atividades presenciais. Isso, para mim, é fantástico, assim, essa nossa inserção, né, a gente estava falando aqui que a gente ticou uma série de outras possibilidades. Mas, de fato, a percepção de avaliar a necessidade do aluno nesse sentido de alguma demanda, né, de sofrimento, lógica, eu acho que fica marcada, assim, eu não consigo ter a mesma relação que eu tive presencialmente, né, quando pós-aula os alunos chegavam, contavam um pouco das suas angústias, dificuldades, eu tive vários alunos que eu fui escuta mesmo, né, e foi até interessante saber, eu não sabia desse panfleto, Blandina, que você falou, da orientação aos professores. Acho que talvez ser uma forma da gente divulgar isso novamente. Posso, né, enviar para o Léo, de repente, para o Júlio, enfim, por e-mail. Sim, a gente pode até fazer uma divulgação via aqui, comissão também, se vocês quiserem, para ampliar, né? Legal. Eu acho que agora eu senti essa dificuldade, assim, eu tenho um contato mais com a representante da turma, né, que ela tem meu WhatsApp, então a gente tem um contato maior, ela fala um pouco das demandas e dificuldades gerais da turma, mais no sentido pedagógico, né, assim, de que algumas aulas estão muito dentro, muito tempo na tela, tendo algumas reclamações, assim, melhoradas, né, enfim, isso está tudo novo para todo mundo. Mas fora isso, eu acho que fica de fato prejudicado. Eu não consigo pensar em uma solução para tentar avaliar ou ter esse contato com o aluno, né, nos outros, tentando ver essas outras dificuldades fora ali do didático. Eu queria fazer só mais uma perguntinha. Qual a opinião de vocês, e se tem alguma perspectiva para essa questão da percepção que os alunos têm do desempoderamento deles? Como é que fica isso? Porque esse embate, até sob o ponto de vista político, por exemplo, na própria votação, né, 70% docente, o peso do voto, né, no processo democrático da universidade, que esperamos que ele continue, né, não sabemos. Mas, assim,
é 70%. Professor, docente, 10%. Aluno é 20% servidor e 10% aluno. Isso é uma questão, né, que eu acho complexa na votação. Tudo bem, tem uma questão da quantidade, mas essa percepção do aluno, do desempoderamento deles, vocês acham que isso tem possibilidade de reversão? Porque, pelo que está colocado, como eu falei, se sentem acuados, se sentem, né, e acabam tendo essas saídas ou por pequenos grupos, que, sem dúvida nenhuma, eles devem ter algumas estratégias grupais ali para algum enfrentamento, mas vocês acham que isso é possível, a reversão dessa percepção do desempoderamento? Karine, você vai responder a Márcia ou o seu comentário não é relacionado? Porque eu gostaria de falar sobre o que a Márcia perguntou. Então, pode falar, Mari, que eu estava inscrita para falar do que estava sendo falado antes, na verdade. Eu gostaria de... Desculpa. Márcia, eu acho que está tendo um movimento, sim, de ocupação de espaço dos estudantes, né? Eu participei do último COBEM, e é muito interessante a experiência do COBEM, e a gente vê ali manifestações desse engajamento estudantil. Então, eu acho que, não falando Macaé especificamente, mas, de uma forma geral, eles estão ocupando mais o espaço, estão participando mais. A gente vê também, eu percebo, por parte dos alunos, questionamentos da forma como o currículo é feito, que é muito conteudista, não tem competência. A gente agora, na UFRJ Macaé, a gente está começando um processo de reforma curricular, tem um grupo de trabalho que tem representação discente, então a gente tem 2 alunos que são representantes do corpo discente, eles estão fazendo pesquisa de opinião entre os alunos, para a gente incluir a opinião, né, as considerações deles na reforma curricular. E uma coisa que a gente tem conversado muito, e que é um tema que me interessa, é uma reforma, né, uma mudança do sistema de avaliação como uma ferramenta, transformar o processo de avaliação do aluno numa ferramenta que empodere ele no próprio processo de aprendizagem. Então, isso está sendo muito levado em consideração. Então, eu sou uma pessoa otimista nesse sentido, né? Eu tenho visto cada vez mais os alunos ocupando esses espaços. A gente tem um trabalho de extensão em conjunto com a Faculdade de Nutrição, em que a gente organizou um simpósio de geriatria e gerontologia, foi o primeiro encontro da Liga Acadêmica, e que o simpósio foi todo organizado pelos alunos, eles fizeram as moderações das mesas. Então, assim, eu vejo que tem um grupo discente muito engajado, buscando, correndo atrás. E óbvio que ainda não é uma coisa de incentivar isso e criar as estratégias para garantir essa ocupação do espaço deles, né? Mas eu sou muito otimista nesse sentido. Obrigada, Márcia. Karine? Oi. Eu gostaria de agradecer todas as falas até agora, né? Na verdade, eu não tenho muito o que acrescentar, não, porque tudo que eu pensei em falar já foi dito, inclusive pelo Léo, agora há pouco, né, quando ele falou da eletiva, de trabalhar com pequenos grupos, e que isso acaba facilitando essa aproximação professor-aluno, né? Eu acho que sim, a solução para todos os problemas que foram colocados sempre vai ser o diálogo, né? Até porque não tem como a gente propor soluções se a gente não souber exatamente o que está incomodando do outro lado, né? Enfim, tem que haver uma aproximação maior para a gente poder conseguir caminhar juntos para um convívio melhor, né? E aí, eu acho que no presencial já sentia isso quando trabalhava com turmas menores ou quando trabalhava com uma metodologia de formação de pequenos grupos, né? E aí desenvolvia tutoria. Isso facilitava bastante, isso aproximava bastante a gente dos alunos, e os alunos ficavam mais satisfeitos, inclusive, o retorno era muito positivo. Mas quando a gente trabalha com turmas maiores, e nem precisa, assim, como a Mariana falou, que realmente Macaé é privilegiado porque não tem turmas tão grandes quanto no Rio, mas ainda assim, quando a turma começa a já ter 30 alunos para cima, a gente acaba perdendo um pouco dessa proximidade.
Agora, então, durante a pandemia, que é isso, essas aulas online, muitas vezes a gente não vê o aluno, ou então não tem a oportunidade de trabalhar com pequenos grupos, ou então não tem a oportunidade de trabalhar de forma síncrona, né? Eu, pelo menos, os professores de fisiologia, a gente optou por fazer boa parte assíncrona. Eu procuro manter o contato com os alunos por e-mail, fico de olho na plataforma, se os alunos estão acessando ou não, se não acessam, procuro enviar e-mail para a turma inteira, ou então no particular mesmo, para manter um diálogo, né, ou para me colocar disponível para que eles possam vir falar comigo, mas é complicado, nem sempre a gente consegue, mesmo se colocando à disposição, fazer com que o aluno se sinta à vontade para realmente chegar e falar alguma coisa. Uhum. Mas é isso, a gente tem que continuar insistindo, né? Enfim, eu acho que um pouco em cima disso, né, de que a gente falou, tem uma pergunta, não sei se a Blandina e o Júlio conseguiram acompanhar, né, no chat. Eu não consegui ler toda a pergunta, não, Léo. Tá, a pergunta do Luiz Cláudio, que ele gostaria de saber, né, de vocês, né, tanto o Júlio quanto da Blandina, como vocês pensam formas, né, de melhorarmos a conversa entre estudantes e docentes, e quais são ações ou espaços pensados para diminuir o sofrimento? Queria colocar para vocês, Júlio e Blandina, a pergunta do Luiz Cláudio. Eu acho que quanto mais... então, uma das questões, né, que a gente pensou foi sobre até esse material que eu comentei com vocês, né? A gente pensou mais no sentido, assim, de quando o professor acaba identificando alguma questão do aluno. Esse material a gente criou até antes da pandemia, né? Então, claro que com a pandemia agora está muito mais difícil de ter essa percepção, né? Mas, assim, em tempos presenciais é que a gente estava, né, pensando sobre isso. No sentido do professor, porque às vezes a gente vê o professor até percebendo que o aluno tem alguma, né, teve alguma mudança, que pode ter alguma questão, mas com certo receio de se posso perguntar ou não, posso me aproximar e perguntar, né, para o aluno, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente incentiva que sim, né, que se o professor tiver uma proximidade com aquele determinado aluno e sentir, né, a vontade de perguntar, eu acho que deve sim ser perguntado, né, e ouvir o que vem, né, que pode ser que o aluno se abra em algum sentido e aí pode abrir uma porta para que ele seja encaminhado, por exemplo, para nós, né, enfim, ou pelo menos ele perceba, né, que existe que os alunos, assim, eles conhecem, né, a maioria a gente acredita que conheça o nosso setor, assim, né, que conheça a gente, mas de uma maneira mais distante. Acho que quando tem ali alguém, como a gente quando procura também, né, às vezes a gente procura um profissional, um médico, sei lá, alguém, né, para que a gente vá para um atendimento, a gente vai com muito mais confiança quando tem algum conhecido, tem alguém que tem indicado, né, não, eu conheço a pessoa, eu conheço esse setor, eles estão lá para isso, né. Então, nesse sentido que a gente pensou, não sei se ficou claro, assim, do jeito que eu expliquei, porque tem folder, tem vários, né, tem vários detalhes aí nesse material, mas que eu não falei tudo aqui, porque acho que não daria também, não caberia. Mas depois eu posso enviar, enfim. Essa foi uma das estratégias que a gente pensou enquanto, né, equipe lá. Mas eu acho também que todos esses eventos, assim, que tem, né, esse de hoje, por exemplo, todos os espaços que a gente pode estar no coletivo, discutindo entre setores diferentes, eu acho que são caminhos, né, para a gente trabalhar isso, porque quem está aqui, eu acho que, né, estou entendendo que está interessado, né, em ouvir, em melhorar, em ver como é que está a situação, né, de saúde mental. Eu sei que tem um grupo de professores que não é, né, muito sensibilizado com isso, mas eu vejo que tem muitos que são, né. E eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver, né, para poder juntos estar discutindo, acho que esse vai ser o caminho, porque um único setor a gente não vai conseguir, né, um psicólogo, imagina, né, um psicólogo na universidade, 2, ou um setor específico, a gente não vai conseguir sozinho fazer uma mudança, né, enfim, a gente tem muitas realidades que às vezes a gente não consegue acompanhar, então eu acho que a gente precisa dessa união da universidade, né, que a questão da saúde mental seja uma causa de todos nós, assim, né, da universidade. Claro que
cada um na sua especificidade. O professor não vai poder, né, sair da sua função e ter uma atribuição que não é dele, não nesse sentido, né, mas de ter ali um olhar empático. Acho que isso é muito possível pelo tempo que vocês convivem, né, porque também tem muitos professores que às vezes o aluno admira, né, aquele professor, se abre com ele, gosta daquele, né, essa relação professor-aluno muitas vezes é difícil, mas acho que muitas vezes também favorece, né, uma abertura, uma aproximação. Do ponto de vista institucional e grupal, é muito bom ouvir o que a Mariana está falando, né? Que é uma iniciativa do grupo que ela pertence para mobilizar os alunos, né? Mobilizar e juntar professor e aluno. É muito gratificante saber que está acontecendo isso. E aí, desse ponto de vista que o Luiz perguntou, quais são as ações ou os passos pensados para diminuir o sofrimento? O sofrimento, a gente pode ver, eu pelo menos vejo assim, o sofrimento como um indicativo de que alguma coisa não vai bem e que alguma coisa tem que melhorar. Né? No outro dia nós estávamos falando de insônia na aula de saúde mental. Quer dizer, se o nosso antepassado hominídeo tivesse com a caverna alagada e ele com fome e ele fosse dormir, ele não ia transmitir a genética, a gente não ia chegar aqui, ia ser outro ramal que ia chegar a nós aqui. Ele tinha que ficar com insônia, ele tinha que sair correndo dali, ele não ia poder descansar. Então, o sofrimento ele é uma força. A gente tem que ver o sofrimento como uma potência, né? E não como algo que tem que ser combatido em si. Ele tem que ser transformado na potência. Então, a Mariana está tratando disso. Agora, quando o Luiz pergunta quais são as ações, eu penso assim, a curto prazo é mais fácil de estabelecer do que a longo prazo. A curto prazo seria voltar com as oficinas do cuidado e fazer uma coisa que nós já pensamos, que é inserir o professor em algumas reuniões de oficina do cuidado. Inserir o professor ali para dialogar. Enfim, ajuda para dialogar. Então, se nós vamos ajudar os professores a dialogarem com os alunos, alguém tem que nos ajudar nisso. A gente vai acabar tendo que pedir ajuda fora, como nós pedimos a Paula Cerqueira, que veio aqui nos ajudar. Agora, e investir principalmente nos primeiros semestres, no primeiro e no segundo. Eles chegam com a força total. E a gente não deixar que essa força diminua. Né? E agora, a longo prazo, o negócio é mais difícil, mas nós vamos ter que enfrentar a longo prazo. Que seria mudar as estratégias de ensino, reforma de currículo, isso tudo está sendo mexido na universidade. Né? E transformar a relação de poder entre professor e aluno. São frases muito simples de falar, mas muito difíceis de executar. Mas é o que está colocado para nós, eu acho. Eu acho que o exemplo que a Mariana colocou, né, é uma oportunidade, né, de convivência entre professores e estudantes diferente do que se propõe ou do que se pensa na sala de aula. Então, está, por exemplo, nessa relação durante esse evento. Ou criar, ou pensar em espaços em que você possa ter um convívio, uma socialização, digamos assim, né, entre professores e alunos, entre alunos e entre professores e outros servidores também. Né? Acho que pode ser não sei, né, se é uma solução, mas eu penso que essa maior socialização, óbvio que a gente, nesse cenário de pandemia, isso é um desafio ainda, sei lá, triplicado, multiplicado por 10, né? Mas acho que pode ser, né, algo para ser considerado quando a gente, em algum momento, né, puder retornar para as atividades presenciais também. Né? E, bom, acho que a gente já atingiu, né, o nosso teto. Eu agradeço muito a Blandina, agradeço muito ao Júlio, né, pelo compartilhamento, né, que vocês fizeram conosco, né, aos demais presentes também, né, a todo mundo que pôde contribuir, né, com as questões,
né, ou com a audiência, né? Então, acho que o intuito, né, da comissão é realmente poder ampliar essa troca entre docentes, né? E isso é bem enriquecedor, né, para a nossa formação docente, para o nosso exercício da docência também, né, como enquanto educadores, né, enquanto indivíduos também. Eu agradeço muito a vocês e, Sabrina, eu acho que a gente pode encerrar, né, a gente finaliza, né, as atividades pelo menos para esse ano, dentro da comissão, né, de aperfeiçoamento, né, desenvolvimento docente, e ano que vem a gente retorna, né, com mais atividades, né, Sabrina? Não, acho que pode encerrar a gravação. Fiquei sem áudio aqui, voltei. Isso aí, Léo. Até ano que vem a gente está de volta. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal, o convite de vocês. Por nada. Tchau. Tchau. Feliz Natal. Verdade, né? Feliz Natal. Abraço para todos. Abraço. A todo mundo. Obrigada.